Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 22 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1858, no mês de janeiro. E estamos gravando agora, né? A obra, na verdade, ela já tinha sido feita, volto sempre a repetir, mas na época, né, Carla? Nós não gravávamos. Então, como ela não está no canal, decidimos separar um tempo para gravar a de 1858. Então, esse trabalho é conduzido pela nossa Carlinha e a nossa irmã Aramita, que hoje não pôde se fazer presente, mas eu já envolvo a nossa irmã Carla para fazer a nossa prece de gratidão e já conduzir o nosso estudo, né, Carlinha? Sim. Deus de bondade, de amor, te agradecemos mais essa oportunidade, no aprendizado, descobrindo que tu estás tão perto, tão dentro, em toda parte. Queremos que o nosso corpo também vibre essa gratidão que tu nos concede, essa graça de podermos nos reunir, nos encontrar nesse clima fraterno e aprender lições tão valiosas para nós, lições que nos conduzem de maneira mais confiante no caminho certo, no caminho do bem, e te rogamos a graça de entender essas lições e poder vivenciá-las. Ajuda-nos na compreensão e no entendimento desse estudo. Que assim seja. Os médiuns julgados. Então, esse é mais um item da revista Janeiro Novinha. Os adversários da doutrina espírita apegaram-se com desvelo a um artigo publicado pelo Scientific American, um jornal americano, de 11 de julho último, sob o título Os Médiuns Julgados. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível. Nós mesmos o reproduzimos, fazendo-o seguir de algumas observações que lhe mostrarão o valor. E aí, interessante que ele já começa publicando uma própria crítica e já vai dizendo que ele mesmo já tinha publicado. E vamos ver o que diz essa crítica sobre os médiuns. Ele quem tinha publicado? A revista. Revista, né? É. E Kardec vai pegar essa revista agora e vai replicar aqui, né? Vai isso? replicar isso. Ele vai replicar o material, né? Ele vai ser citado aqui, ipsis igual como foi publicado no Scientific American de 11 de julho. Então vamos ver esse absurdo dos médiuns julgados, é isso? É, os médiuns julgados. Interessante porque não é de se falar assim, é um absurdo, né? Mas assim, o que aconteceu e ele vai falar em cima do que aconteceu o fato. E é interessante que ele não se choca. Ele não se choca. E bota para avaliar a questão. Mas é típico dele. Ele é muito neutro, né? Quando ele tudo que ele vai avaliar, ele não toma partido, ele não é apaixonado, ele leva pela razão. É o que a ciência faz, né? E foram vários jornais franceses que reproduziram, né? Certo. Vamos ver. Diz o texto. Há algum tempo, por intermédio do Boston Courier, uma oferta de $500, equivalente a 2.500 francos, havia sido feita a toda pessoa que, em presença e em satisfação de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espiritualistas dizem frequentemente ser produzidos por meios de agentes chamados médiuns. Então, foi feita uma oferta. Venham todos, estou pagando aqui $500 para quem fizer as manifestações na frente dos mestres, aqui os professores da universidade. O desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por diversas pessoas que se vangloriavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes reuniram-se nos edifícios Albion, em Boston, na última semana de junho, dispostos a provar o seu poder sobrenatural. Entre eles, notavam-se as senhoritas Fox, que se tornaram tão célebres pela sua superioridade nesse gênero. A comissão, encarregada de examinar as pretensões dos aspirantes ao prêmio, compunha-se dos professores Pierce,
Agassiz, Gould e Oxford, de Cambridge. Todos eles sábios muito distintos. Nós não pesquisamos a biografia porque dá a entender que são os professores de uma universidade renomada na época. Todos eles sábios muito distintos. Os ensaios espiritualistas duravam vários dias. Jamais tinham os médios encontrado mais bela ocasião de pôr em evidência seu talento ou sua inspiração. Mas, como os profetas de Baal, ao tempo de Elias, em vão invocaram suas divindades, como prova a passagem seguinte do relatório da comissão. Aí vai abrir aspas e vai falar aqui do que aconteceu, do relatório do que aconteceu nesses dias. Aí diz assim, é porque os profetas de Baal ao tempo de Elias. Aí conta-se aqui em Reis, 1 Reis, capítulo 18. Os três anos de seca aparentemente não abrandaram o coração do rei Acabe ou dos israelitas. Em 1 Reis 18, lemos sobre um dramático evento em que o Senhor, por intermédio de Elias, mostrou com grande poder que ele era um Deus vivo, ao contrário do impotente ídolo Baal que a maioria adorava. Então ele está fazendo essa comparação. Tinha oportunidade de mostrar que era verdade e não se mostrou. Por quê? Aí ainda falando sobre os profetas de Baal. Baal supostamente era o deus da fertilidade, o que implicava ser ele o deus que fazia as plantações crescerem, fornecendo chuva, sol, boa terra e etc. Baal deveria ter sido capaz de enviar chuva ao povo, mas ele não pôde fazê-lo porque era um deus falso e não tinha nenhum poder. Portanto, houve 3 anos sem chuva, exatamente como Elias dissera. Então Elias era o profeta, né? E os profetas de Baal não tinham poder porque era falso. E aí ele está dizendo assim, vamos verificar os profetas de Baal se podem fazer alguma coisa, porque naquela época os espíritos não existiam. Então ele faz essa comparação já irônica, né? Considerando que o Dr. Gardner não conseguiu apresentar um agente ou médium que revelasse a palavra confiada aos espíritos em um quarto vizinho, que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro ou sobre uma folha de papel dobrada, que respondesse a uma questão que só as inteligências superiores são capazes de o fazer, que fizesse ressoar um piano sem o tocar, ou mover-se uma mesa de um só pé, sem o auxílio das mãos, que se revelasse impotente para dar à dita comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a interpretação mais flexível e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das provas propostas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo ou ao menos implicando essa intervenção, de um fenômeno até então desconhecido pela ciência ou cuja causa não fosse prontamente identificável pela comissão, bastante clara para ela, declara a dita comissão que o Dr. Gardner não tem qualquer direito a exigir do Courrier de Boston, o que tinha proposto o brinde, o pagamento da soma proposta de 2.500 francos. Então, foi feito um experimento científico na hora marcada, com vários dias, e nada aconteceu, e é isso que eles estão falando. Considerando que ele não fez nada disso aqui, não leu o papel que estava na outra sala, não tocou piano sem encostar, não voou mesa para um lado para o outro, não vai ganhar o brinde. Tem porque ter o pagamento, e é uma boa soma. Aí, esse foi o artigo publicado, e aí vem um comentário aqui já da Revista Espírita. A experiência feita nos Estados Unidos, a propósito dos médiuns, lembra uma outra, realizada 10 anos atrás, na França, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. A Academia de Ciências recebeu a missão de conceder um prêmio de 2.500 francos ao sujeito magnético que lesse com os olhos vendados.
Todos os sonâmbulos fizeram de bom grado essa experiência nos salões ou nos teatros de feira. Liam em livros fechados e decifravam toda uma carta, sentados sobre ela ou colocando-a bem dobrada e fechada sobre o ventre. Porém, diante da academia, não foram capazes de ler absolutamente nada e o prêmio não foi ganho por ninguém. Então a academia está dizendo, na rua eles faziam assim embuste, mas na nossa presença não aconteceu nada. Continua a revista. Essa experiência prova, uma vez mais, da parte de nossos adversários, a absoluta ignorância dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Entre eles, a ideia fixa, entre eles os nossos adversários, a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e reproduzir-se com a precisão de uma máquina. Esquecem completamente, ou melhor dizendo, não sabem que a causa deles é inteiramente moral e que as inteligências, que lhes são os agentes imediatos, não obedecem ao capricho de ninguém, sejam médiuns ou outras pessoas. Então é que ele está relembrando, os espíritos não atendem a caprichos na hora que a gente quer, nem respondem, nem fazem qualquer coisa para provar a presença deles para quem quer que exija, né? No caso, a academia. Ainda mais pagando, né? E ainda pagando, tem. Os espíritos agem quando e na presença de quem lhes agrada. Frequentemente, quando menos se espera, é que as manifestações ocorrem com mais vigor. E quando as solicitamos, elas não se verificam. Os espíritos têm modos de ser que nos são desconhecidos. O que está fora da matéria não pode ser submetido ao cadinho da matéria. É, pois, equivocar-se, julgá-los do nosso ponto de vista. Então, mais um erro que ele aponta da academia, né? A academia usa para o que não é material as mesmas técnicas do que é material. Daí já começa o equívoco todo da academia em relação aos espíritos. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, eles o farão, os espíritos, mas jamais para a nossa vontade, nem para satisfazer a vancuriosidade. Além disso, é preciso levar em conta uma causa bem conhecida que afasta os espíritos: sua antipatia por certas pessoas, principalmente por aquelas que, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas, querem pôr à prova a sua perspicácia. Uma prova de que nós continuamos nós mesmos depois de desencarnados. Continuamos com as nossas antipatias também. Então, não gosta, não vou responder. Quando uma coisa existe, dizem eles, devem saber. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida ou porque tende os meios de verificá-la que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa desconfiança os irrita e nada se obtém de satisfatório. Afasta sempre os espíritos sérios que ordinariamente não falam senão as pessoas que lhe dirigem com confiança e sem pensamento preconcebido. Então, eu me lembro assim também, a irritação vem quando alguém fala para mim, por exemplo, eu trabalho com contas, com documentos, aí diz, olha, arruma assim, essa já fecho a cara, já não quero saber. Pô, vai me perguntar, vai me dizer. Então, a essa insatisfação de estar respondendo besteira, que a gente acha que é bem pueril, isso eles não vão fazer. A gente mesmo não faz, né? Então, assim, é bem compreensível o tipo de atitude dos espíritos. E bem triste a situação dos membros da academia, né? Fazendo pergunta boba. Bate palma. Faz o barulho, assim, bem... E é bem infantil, né? Eu fico pensando, eu lá, venha mais. Eu não vou bater palma para ninguém. E todos os fenômenos físicos, eles dão um trabalho para a espiritualidade. Isso é um trabalho. Então, fazer isso para qual intuito? Porque eles estão preocupados, os espíritos, com a parte moral, não com a parte fenomênica. E nem para comprovar por A e mais B.
Não provar nada. Quer acreditar, acredita. Não quer, problema teu. Isso não vai fazer diferença nenhuma, né? O telefone toca de lá pra cá. Toca de lá pra cá. E como a gente tem visto na literatura espírita, assim, os fenômenos não convencem ninguém. Sim. Porque quando a pessoa acha que tem bucha, mas é fácil, mas foi coincidência, Sempre será? vai estar, sempre Então vai não estar. é o fenômeno que convence, né? É a transformação mesmo moral da doutrina. Aí eu lembro até o próprio senador Públio. Ele viu Jesus, conversou com Jesus, voltou, ele achou depois que... Perdeu a voz, Perdeu chorou. a voz, chorou, se ajoelhou. Depois ele voltou e disse, acho que foi um sonho. Acho que foi uma feitiçaria, alguma coisa. Quando ele chegou em casa, a filha estava curada. Coincidência. Coincidência, foi o remédio que fez efeito. Então, quando a gente não quer acreditar, gente... Quando não está preparado. A criatura já está reencarnando há milênios, né? Vai fazer diferença isso? Deveria. Entre nós, não temos exemplo disso todos os dias? Homens superiores, conscientes de seu valor, alegrar-se-iam a responder a todas as perguntas ingênuas que visassem submetê-los a um exame, tal como se fossem escolares? Que fariam se lhes dissessem, mas se não respondeis é porque não sabeis? Voltariam as costas, é o que fazem os espíritos. Então, assim mesmo no nosso curso, se entra alguém que não sabe nada e começa a perguntar, já atrapalha. A gente já fica, esse cara vai vir aqui toda hora fazer essas perguntinhas. Né? Então, assim, por isso começa. Essa turma tá num nível, aquela vai no outro. Vamos comer, porque senão atrapalha tudo. E aí começa até a desanimar o resto da turma, né? E assim, não é producente. Se é assim, direis, de qual meio dispomos para nos convencer? No próprio interesse da doutrina dos espíritos, não é desejável fazer prosélitos? Responderemos que é ter bastante orgulho quem se julga indispensável ao sucesso de uma causa. Ora, os espíritos não gostam dos orgulhosos. Convencem quem eles querem. Quanto aos que creem em sua importância pessoal, demonstram um pouco o caso que disso fazem, não lhes dando ouvidos. Eis, de resto, a resposta que deram a 2 perguntas sobre esse assunto. Então, a revista faz esse comentário porque os acadêmicos pensam assim, os cientistas pensam assim, bom, me convence que eu vou dar o aval para a tua doutrina. Ele disse, muito, muito orgulhoso é a pessoa que acha que a doutrina está dependendo dele. Então, nem noção ele tem. Como ele coloca aqui, que se julga indispensável ao sucesso de uma causa. Então assim, me convence que esse grupo, que a gente que vai impulsionar vocês. Então não entendem nada disso. E vamos ver o que os espíritos responderam para 2 questões sobre esse assunto. Pode-se pedir aos espíritos sinais materiais como prova de sua existência e de seu poder? Resposta. Pode-se. Sem dúvida. Provocar certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isso e frequentemente não obtendes o que pedis. Eles não se submetem aos caprichos dos homens. Quando, porém, alguém pede esses sinais para se convencer, não haveria utilidade em satisfazê-lo, pois que seria um adepto a mais? Resposta. Os espíritos não fazem senão o que querem e o que lhes é permitido. Falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isto deve bastar ao homem sério que busca a verdade na palavra. Ou seja, não precisa mais, já tem todas essas manifestações, mais manifestações. Bastava ler o livro dos espíritos, né? Desnecessário. Escribas e fariseus disseram a Jesus, abre aspas, Mestre, muito gostaríamos que nos fizesses ver algum prodígio, fecha aspas. Respondeu Jesus, esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. Mateus, capítulo 12, versículo 38 e 39. Acrescentaremos ainda que é conhecer bem pouco a natureza e a causa das manifestações espíritas
quem acredita provocá-las por uma recompensa qualquer? Os espíritos desprezam a cupidez tanto quanto o orgulho e o egoísmo. E só essa condição pode ser para eles um motivo de se absterem de manifestar-se. Sabei, pois, que obtereis 100 vezes mais de um médio desinteressado do que daquele que é movido pelo incentivo do lucro e que 1 milhão não lhe faria realizar o que não deve ser feito. Se uma coisa nos surpreende, é que haja médiuns capazes de se submeterem a uma prova que tinha por aposta uma soma de dinheiro. Tá vendo? Aí ele já, o médium, e o título do artigo é médiuns julgados. De qualquer forma, eles acabam sendo julgados. Porque o Dr. Gardner foi para lá, sabendo que ele não, dele mesmo não tem nada, e como ele vai se propor a um papel desse, né? E as irmãs Fox estavam presentes, né? As senhoritas Fox, né? Que eram médios de efeito físico. Mas será que elas, eu fico aí pensando, elas eram médios, ok, o efeito é neutro, mas elas tinham conhecimento de saber que não depende delas, exatamente. A transformação moral delas? Elas são médios, isso aí é um fato. Só que não depende delas. Não é algo que depende dela, ela não tem como fazer a hora que ela quer. Daí as mistificações, quando você começa a receber dinheiro por isso, entendeu? Porque você vai ter que fazer o fenômeno, você vai ter que dar um jeito. Se o espírito responde na hora marcada, na hora certa, tudo, desconfia, né? Desconfia. Próximo artigo, visões. Lê-se no Courrier de Lyon, um jornal de Paris, né, lá de Lyon. Vamos para o que estava escrito no Courrier. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Croix-Rousse, nas circunstâncias seguintes. Há mais ou menos 3 meses, o casal B, honestos tecelões, movidos por um sentimento de louvável comiseração, acolheram em sua casa, na qualidade de doméstica, uma jovem atoleimada que vivia nos arredores de Bourgogne. Domingo passado, entre 2 e 3 horas da madrugada, o casal B foi acordado em sobressalto pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia num sótão, vizinho ao seu quarto. Acendendo uma lâmpada, a senhora B subiu ao sótão e encontrou sua doméstica que, derretendo em lágrimas e numa exaltação de espírito difícil de descrever, torcia os braços em horríveis convulsões e chamava sua mãe, que dizia acabar de ver morrer. Imagina o susto da senhora B, né? Depois de consolar a jovem como melhor lhe foi possível, a senhora B retornou ao seu quarto. Esse incidente estava quase esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, um carteiro dos Correios trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha, informando a esta última que na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da madrugada, sua mãe havia morrido em consequência de uma queda que sofreu do alto de uma escada. A pobre idiota, a mocinha atoleimada. Idiota porque sem saber, né? Eram os termos usados na época, né? Dizem que o pior erro de um historiador é ele ler um texto fora do contexto. Ou julgar o texto com contextos diferentes, tá? Então a gente tem que entender o texto e o contexto da época, eram os termos que usavam. A pobre moça partiu ontem mesmo de manhã para Bourgogne, acompanhada pelo senhor B, seu patrão, para receber a parte dos bens que lhe cabia na herança da mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente insônia. Fecha aspas para o que se lê no Courrier e vamos para o que diz a Revista Espírita. Os fatos dessa natureza não são raros e muitas vezes teremos ocasião de nos referir àqueles cuja autenticidade não poderia ser contestada. Então, muitos fatos dessa natureza ocorrem mesmo, né? O meu sogro costuma contar que um amigo dele, quando morre, geralmente
alguém bate na porta. Ele disse, ele já sabe. Eu disse, Deus me livre alguém bater na porta, né? De madrugada. Então, assim, e tem várias pessoas que contam isso, né? Sonhei, olha, eu vi fulano, no outro dia fulano já foi de bar. Algumas vezes se produzem durante o sono em estado de sonho. Ora, como os sonhos nada mais são que um estado de sonambulismo natural incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado sob o nome de visões sonambúlicas, para distingui-las das que se dão em estado de vigília e que chamaremos de visões pela dupla vista. Finalmente, chamaremos de visões estáticas as que ocorrem no êxtase. Em geral, tem por objeto os seres e as coisas do mundo incorpóreo. O fato seguinte pertence à segunda categoria, ou seja, as visões pela dupla vista. E ele vai contar o próximo caso. Bem gostosa essa parte que o Espírito de Verdade falou, bota umas coisas engraçadas para dar uma relaxada. E a gente que está fazendo já 1861 está vendo a diferença dos textos, né? Totalmente, né? Muito mais profundo, densos, né? Muito mais. O caso é o seguinte. Um armador, nosso conhecido, residente em Paris, narrou-nos há poucos dias o seguinte, abre aspas, no passado mês de abril, estando um pouco indisposto, fui passear com meu sócio nas Tulherias. Fazia um tempo magnífico, o jardim estava cheio de gente. De repente, a multidão desaparece aos meus olhos. Já não sinto meu corpo. Sou como que transportado e vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço-o por Clemence, que aguardávamos nas Antilhas. Vi-o atracar ao cais, distinguindo claramente os mastros, as velas, os marinheiros e os mais minuciosos detalhes, como se lá estivesse. Então disse ao meu companheiro, eis o Clemence que chega. Receberemos notícia hoje mesmo. Sua travessia foi feliz. Voltando para casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, eu disse, é o anúncio da chegada do Clemence, que entrou no Havre às 3 horas. Realmente, o telegrama confirmava a entrada na mesma hora em que eu o tinha visto das Tulherias. Ou seja, ele teve uma dupla vista, né? Ele teve uma dupla vista, é isso que a revista está contando. Ele estava ali, ele estava onde? Onde é que ele estava? Estava dando uma voltinha? Na cidade, nas Tulherias. Nas Tulherias, dando uma volta e de repente o povo sumiu da frente dele e ele passa a ver um quadro paralelo. Essa é a segunda vista. No porto, né? Que era a chegada de Clemence, né? O Palácio das Tulherias foi um palácio parisiense cuja construção começou em 1564, sob o impulso da Catarina de Médici, num local ocupado anteriormente por uma fábrica de telhas. Quando as visões têm por objeto os seres do mundo incorpóreo, poder-se-ia, aparentemente, com alguma razão, qualificá-las de alucinação, porque nada lhes pode demonstrar a exatidão. Porém, nos dois casos que acabamos de narrar, é a verdade mais palpável e mais positiva que se evidencia. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nos expliquem pelos sistemas ordinários. Somente a doutrina espírita é capaz de fazê-lo por meio do fenômeno da emancipação da alma, que, escapando momentaneamente de seus tentáculos materiais, se transporta para além da esfera da atividade corporal. No primeiro caso, da menina, é provável que a alma da mãe veio procurar a filha para avisá-la de sua morte. Mas no segundo, o que é certo é que não foi o navio que veio encontrar o armador nas Tulherias. Preciso, pois, tenha sido a alma deste que o foi procurar no Havre. Então, finalizamos mais uma parte da janeiro de 1858, histórias pitorescas, gostosas de ouvir, da Revista Espírita. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade de estudo, de trabalho e de encontro. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.